Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da falácia do bouleverismo, em que se parte do pressuposto que um argumento é falso. Normalmente o bouleverismo, a falácia do bouleverismo, realiza-se a par com uma falácia do pelo preconceito ou com uma falácia do egocentrismo ideológico. É que uma pessoa já parte do pressuposto que algo é errado, ou uma pessoa ataca muitas vezes o motivo de uma pessoa, ao invés de se centrar no argumento ou naquilo, ou os dados que sustentam um determinado argumento. Isto acontece com muita frequência. Nós temos às vezes, em vez de... Por exemplo, uma pessoa tem determinado preconceito. Uma pessoa... Eu posso dar um exemplo até. Um espiritualista a falar da ciência. Se um cientista já tiver na ideia que tudo o que tem a ver com a espiritualidade é pseudociência, quando ele for atacar, entre aspas, num diálogo racional ou num debate elético, quando ele for, ou é suposto haver boa fé nos argumentos, o que pode acontecer é, como já tem um egocentrismo ideológico, tudo aquilo que eu acredito em termos científicos é a única coisa que é certa, tudo aquilo que é diferente é errado, mesmo que não se tenha estudado para saber se é certo ou errado. Uma pessoa já ataca a outra pessoa por ela ser espiritualista, por ela acreditar na espiritualidade, sem ter em conta os dados, os factos, a verdade e a realidade que essa pessoa possa ter para demonstrar em termos de argumentos e não só. Portanto, a pessoa ataca essencialmente os motivos. E porque é que tu acreditas nessas coisas? Se uma pessoa acredita nessas coisas, não poderá ser fundamentada em termos de argumento. A pessoa não ataca o argumento, entre aspas, ou não se foca no argumento e naquilo que sustenta empírico-objetivamente determinados argumentos. Uma pessoa ataca a pessoa, ataca o motivo. Há um exemplo que eu vi que, por exemplo, que uma pessoa fez determinados cálculos e com esses cálculos a pessoa percebeu que tem determinada quantia no banco. Se uma pessoa quiser entrar num diálogo racional, por exemplo, isto foi um exemplo que eu vi, é mais ou menos assim, para tentar perceber se a pessoa tem realmente essa quantia no banco, o que a pessoa deve fazer é realizar estes mesmos cálculos e perceber se ela tem a quantia no banco. E não apenas fazer uma dialética com a sua, uma dialética psicológica, ou tentar perceber psicologicamente se a pessoa tem ou não tem essa quantia no banco. A pessoa o que deve fazer é procurar ser objetiva, centrar-se objetivamente nos cálculos matemáticos que essa pessoa fez para perceber que tem determinada quantia no banco. Portanto, tem de ser objetivo. E o que é que acontece quando uma pessoa faz a falácia do bouleverismo? A pessoa perde a objetividade. A pessoa tem um preconceito, daí a falácia do apelo ao preconceito, e eu deixo de exemplo da espiritualidade porque são os potencialmente polémicos, mas a pessoa em filosofia deve analisar isso. Esta é uma falácia da lógica informal, neste caso. A pessoa tem de ir ao argumento e tem de ir àquilo que sustenta o argumento. E não apenas atacar a pessoa por causa de um preconceito que tem relativamente a determinados assuntos ou determinada pessoa ou essa pessoa em questão. Isto é a questão da falácia do bouleverismo, que está muitas vezes uma falácia normalmente não vem só com a falácia do apelo ao preconceito e com a falácia do egocentrismo ideológico. Uma pessoa tem uma ideia, acha que só essa ideia é que está certa e tudo aquilo que o outro possa dizer que seja diferente é necessariamente errado porque já criou um preconceito relativamente àquela pessoa, àquilo que ela diz, e em vez de estar atento aos argumentos em si e aquilo que objetivamente a pessoa está a dizer e o que prova através de factos, ou seja o que for, a pessoa já tem um preconceito ideológico e em vez de provar, em vez de estar atento àquilo que a pessoa está a dizer e aquilo que a pessoa prova, a pessoa tenta demonstrar porque é que a pessoa está a dizer isto ou aquilo. Em vez de se centrar nos factos, em vez de se centrar confundir aquilo que a pessoa diz com os motivos daquilo que levam a pessoa a dizer isto ou aquilo. Quando uma pessoa se tem de centrar nos dados em concreto que a pessoa dá, no argumento em concreto que a pessoa dá. Às vezes uma pessoa desliga-se do argumento para atacar o motivo. Mas se a pessoa está a afirmar determinados argumentos e tem determinadas bases em termos factuais, em termos empírico-objetivos, em termos de experiências, seja o que for, uma pessoa deve centrar-se nos argumentos, objetivamente nos argumentos, desconstruir os argumentos e responder aos argumentos. E não atacar o motivo só porque se tem determinado egocentrismo ideológico ou só porque se tem determinados preconceitos, neste caso a falácia do apelo ao preconceito, relativamente àquela pessoa, só porque ela tem, por exemplo, as crenças espirituais diferentes.
Porque eu vejo que muitas vezes se rotula de pseudociência uma ciência que não se estuda, porque já se tem um egocentrismo ideológico. Porque já se apela ao preconceito. A pessoa, em vez de estudar os argumentos dessas pessoas que já rotula de pseudociência, em vez de estudar os argumentos e estudar os dados e investigar adequadamente os factos em que os argumentos se sustentam, a pessoa fecha-se no egocentrismo ideológico, a pessoa faz um apelo ao preconceito, isto é falacioso, e acaba por realizar uma falácia do bulverismo, em que a pessoa ataca o motivo em vez de atacar entre aspas, ou desconstruir e analisar o argumento e aquilo que sustenta o argumento. Portanto, isto é importante não apenas para a filosofia do conhecimento, não apenas para potenciar uma melhor eticidade em termos de debate dialético, de diálogo racional, isto é importante também para a filosofia da ciência. Porque às vezes as pessoas, e acho bem uma pessoa confiar na ciência, minimamente, confiar naquilo que já está comprovado, naquilo que é a convenção científica, mas ao mesmo tempo perceber a falibilidade da própria ciência, da própria tecnologia, que a ciência é uma coisa, a tecnologia é outra, apesar de se correlacionarem naturalmente. Normalmente existe avanço científico e só depois é que existe avanço tecnológico relativo. Mas também aprender a colocar em causa a autoridade dos cientistas, porque muitas vezes eles realizam exatamente isto que eu acabei de falar. Atacam motivos em vez de atacar argumentos, não são totalmente objetivos, realizam-se com um egocentrismo ideológico e com falácias do apelo ao preconceito, em vez de, e muitas vezes rotulam precipitadamente outras determinações científicas, que a priori não se sabe se são ou não são, mas por isso é que se estuda primeiro e depois é que se tira uma conclusão. Mas o grande problema é o preconceito. A priori não se sabe se algo é verdadeiramente científico em vez de ser pseudociência. E se a priori não se sabe, o que é que se deve fazer? Realizar estudos. Já que a experiência é o grande juiz da ciência, realizar estudos e investigações. O que é que acontece? Quando existe um idealismo ou um egocentrismo ideológico, a pessoa acha que já é dona da razão, acha que aquilo que é diferente será necessariamente errado, e em vez de procurar estudar os argumentos e os factos que sustentam os argumentos, a pessoa ataca os motivos. Tudo isso aí é falacioso, estes pensamentos, porque é que estás a ter este tipo de crenças, porque é que... Não, a pessoa tem de se centrar nos argumentos e nos factos que sustentam os argumentos. E não é atacar os motivos, sem se compreender propriamente a objetividade argumentativa e os factos que sustentam determinados argumentos. Portanto, nós temos de aprender, tanto relativamente a não realizar este tipo de falácias, como aprender a colocar em causa a ciência, as convenções científicas e as autoridades científicas. Porque elas têm muitas vezes pensamentos falaciosos relativamente à diversidade científica e outras novidades científicas, têm pensamentos falaciosos que, por causa de um egocentrismo ideológico, basicamente o ego, um sentimento de superioridade, a ciência tem de ser assim e assado, e se for diferente, está necessariamente errado, mesmo que não se mesmo baseado em preconceito. Portanto, temos de aprender a não confiar cegamente na ciência, nas convenções científicas e nas autoridades científicas, porque temos conhecimento histórico de que tanto Albert Einstein, as teorias de Albert Einstein não foram necessariamente tratadas da melhor maneira quando elas foram apresentadas. É claro que foi físico teórico e depois é preciso a física experimental para provar determinadas coisas, mas ele não foi necessariamente tratado da melhor maneira. Nem toda a gente foi estudar adequadamente aquilo que ele demonstrou. E até com o exemplo de Galileu Galilei, quando ele desenvolveu o telescópio, as pessoas não queriam ir à casa dele para ver aquilo. Porquê? Porque já tinham um idealismo, um egocentrismo ideológico. Achavam que já tinham a razão, portanto, perder tempo a ver uma coisa nova e diferente. Nem que ele apresentasse bons argumentos ou tivesse bons factos para sustentar esses bons argumentos. Quando uma pessoa tem um egocentrismo ideológico, com uma falácia do apelo ao preconceito, a pessoa já parte do princípio que aquela pessoa está errada e depois, em vez de tentar demonstrar se ela está ou não errada, uma pessoa ataca os motivos. O que é que leva a pessoa a fazer aquilo, psicologicamente, em vez de procurar compreender o que é isso exatamente que a pessoa está a falar, argumentativamente, e o que é isso que sustenta, e para isso é preciso ir à experiência, aquilo que ela está a argumentar. E fica aqui uma pequena reflexão, espero que tenha sido claro, minimamente.
Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal. O que importa é eu fazer uma reflexão e pôr as pessoas a pensar acerca dos assuntos, sejam eles quais forem. Se eu puxo o assunto da espiritualidade, é porque eu acredito que existe muito preconceito relativamente à espiritualidade e onde eu vejo preconceito, eu falo acerca disso. É exatamente isto que acontece. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.